Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Juliana Lopes, hoje com vereadores. Vereador Kleber Ribeiro, do PL, e o vereador Pedro Rousseff, do PT. Vamos ao primeiro tema para debate, a defesa de Daniel Worcaro, ex-banqueiro, dono do Banco Master, entregou uma nova proposta de delação premiada para a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Fontes que tiveram acesso a esse documento afirmaram que ele detalha o envolvimento do ex-banqueiro com autoridades dos três poderes e também da oposição. É uma apuração do nosso analista Caio Junqueira. Uma autoridade com acesso a essa delação diz que ela foi reformulada, ampliada e aprofundada em relação ao primeiro documento, que acabou, vamos lembrar, rejeitado pela Polícia Federal. Esse novo texto detalha melhor a relação com pelo menos um ministro do STF, integrantes da cúpula do Congresso, ministros do governo Lula e lideranças da oposição. A mudança se deve principalmente à saída do advogado José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, da equipe de Worcaro. Segundo autoridades, ele teria adotado uma estratégia que não atingiria, por exemplo, a Suprema Corte, justamente para tentar validar essa delação. A expectativa por uma resposta da Polícia Federal e da PGR é até o dia 12 de junho. Vamos então ao debate. Vereadores, muito obrigada por aceitarem o nosso convite, muito bem-vindos. Vereador Pedro Rousseff, quem deve temer uma possível delação de Daniel Worcaro? Olha, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A gente tem que falar de uma maneira muito clara para que todo brasileiro ouça muito bem. O escândalo do Bolsomaster é um escândalo da direita brasileira. E a maior prova disso é uma sequência de nomes que eu vou ler para vocês aqui, que são nomes que têm grande envolvimento em relação a Daniel Worcaro e ao Banco Master. E eu pergunto para vocês, esse é um escândalo da direita ou da esquerda brasileira? Primeiro, Ibanez, governador do DF, que está quase sendo preso nesse momento justamente por conta dos desvios do Banco BRB na compra do Banco Master. Segundo, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que teve nessa semana uma batida toque-toque da Polícia Federal e teve até que desistir da pré-candidatura dele ao Senado pelo Rio de Janeiro e pode ser preso a qualquer momento. Roberto Campos, o ex-presidente do Banco Central, no governo Jair Bolsonaro, o grande responsável pelo crescimento do Banco Master. Tarcísio de Freitas e Bolsonaro foram as duas maiores campanhas abençoadas com o dinheiro de doação de Fabiano Zettel, o cunhado de Daniel Worcaro, em cifras multimilionárias. Outra pessoa muito famosa, Nicolas Ferreira, que viajou 11 vezes no jato particular de Daniel Worcaro. Igreja Lagoinha também, aqui de Belo Horizonte, que o pastor-chefe lá, André Valadão, junto de Fabiano Zettel, que está nesse momento preso, tem muita ligação com o Banco Master. E, por fim, a cereja do bolo, que é o candidato a presidente que o gado raivoso tanto defende, o Flávio Rachadinha, que o Brasil inteiro viu pedindo 130 milhões de reais para Daniel Worcaro. Não para poder ajudar filme, mas para poder lavar esse dinheiro, para poder ajudar a sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, para poder fazer caixa 2 para a campanha do Flávio Bolsonaro a presidente neste ano. E, claro, a família Bolsonaro adora um Pix, adora um dinheiro. Então, vocês podem ter a certeza que esse dinheiro, para além de não ser um dinheiro privado, é um dinheiro roubado dos cofres públicos, dos aposentados, dos correntistas do Banco Master e de todas aquelas milhões de pessoas que apostaram nos créditos desse mesmo banco. E eu pergunto para você, aonde nessa lista que tem Dilma Rousseff? Aonde que nessa lista tem presidente Lula? Então, a gente tem que colocar esses termos de uma maneira muito clara. O escândalo do Bolsomaster é um escândalo da direita. Então, nós estamos muito ansiosos pela delação de Daniel Worcaro, porque é uma delação que vai levar a família inteira Bolsonaro para a jaula. Vai todo mundo fazer companhia para o Jair. Vai ser uma coisa incrível. A festa de Natal desse ano vai ser uma coisa excepcional. Vai estar junto, na jaula, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro
E logo, logo, esse sim será o primeiro Eduardo Bolsonaro, que tem até um julgamento dele marcado para o dia 16 agora sobre outra condenação. Aonde que tem nessa lista, ou em qualquer outra lista, nome do PT? Porque os bolsonaristas adoram falar. É o Lula é corrupto, o Lula rouba, o PT sei lá o quê. Não tem projeto nenhum para o país. O único projeto deles é ser contra o PT, ser contra o Lula, e agora o Brasil inteiro viu o que de fato os bolsonaristas são capazes de realmente, Juliana, roubar e dilapidar o patrimônio dos brasileiros para poder colocar no bolso da família Bolsonaro. Vereador Kleber Ribeiro, bem-vindo, muito boa noite. A mesma pergunta, ao mesmo tempo. Quem deve temer uma possível delação de Daniel Vorcaro? Bom, não sou eu que vou temer e eu tenho certeza, eu vi o Pedro falar aí, infelizmente meu ouvido não é pinico, mas falou muita besteira, inclusive falou besteira do próprio Nicolas, já foi desmentido com relação ao jatinho. A premissa de vocês é mentir, mentir, atacar e falar aquilo que vocês realmente fazem. Vamos lá, essa porcaria de escândalo de corrupção do Banco Master começou com o PT da Bahia. E você não pode correr disso aqui não, cara. Guido Mantega, você sabe muito bem, você conhece que o Jacques Wagner é o senador da Bahia. Esses caras começaram com esse esquema de corrupção e assim, eu não passo pano para ninguém não, mas o Lula se encontrou com o Vorcaro. Aí eu vejo esse vereador petista, mau caráter, ele vai lá e fala, ai, o Vorcaro... E você falou que o Vorcaro tinha o número do Nicolas Ferreira. E aquilo, nossa, que crime! Só que o Lula se encontrou com o Vorcaro, pessoalmente em agendas extras. Ele não tinha nada agendado, foi debaixo dos panos. Inclusive, com até negociações de falar, não comprem um banco, não comprem um banco master. E logo após o BTG não comprar, porque o Lula falou, aí apareceu o grupo do filho do Lula, do Lulinha, pedindo para comprar. Então tem envolvimento sim. E olha, eu espero que o Vorcaro não morra dentro da cadeia. Só isso que eu me espero. Porque quando é conveniente nesse país, muita gente que pode ir lá delatar acaba morrendo. Celso Daniel está na cova, morto. E eu tenho certeza que muita gente que teve envolvimento com a morte do Celso Daniel está vivo ainda e no poder. Aí a gente não pode falar nada. Agora a gente não vai falar que, quer dizer, tem ministro aí com ligação com o ministro do Lula, Lewandowski, que tinha contrato feito, que quando assumiu, ele colocou o contrato no nome do filho. Isso aí você não fala. O Lula está rodeado de palhaçada, de safadeza. É um monte de safadeza do lado do cara. É todo mundo que ele conhece envolvido em esquema de corrupção. E ele é o santo. Ele não sabe de nada. Na verdade, o filho do Lula foi treinado por ele. O filho do Lula foi treinado por ele. Tá certo? E eu espero que você não tenha sido treinado pela sua tia. Se bem que a sua tia, ela sabia mexer em arma, né? Diferente de você. Tenho certeza que isso você não sabe. Mas a sua tia, assim como o Lula, são pessoas que, como vocês falaram, né? Não foi preso no regime democrático e no que vocês chamam de regime de recessão que teve no país. Mas tanto no regime militar quanto na democracia, vocês foram presos. Eu só espero a Deus ter mais tempo para ver vocês serem presos novamente por esses crimes. Porque não é o Flávio patrocinar um filme com um cara que ele é o corrupto, não. Agora, você fala que o Flávio foi lavar dinheiro? Dinheiro por conta do... Você tá de sacanagem, mano. Você tem que também ter prega na língua, saber o que vai falar. Isso aí é sacanagem. O Flávio foi lavar dinheiro. Okay. Tem muito petista aí, vagabundo, que lavou dinheiro também. Vamos falar? Mas isso aí, cara preso, bandido. Vereadores, vamos nos ater aos temas, né, nesse espaço para que a gente consiga fazer um debate mais amplo. Vereador Pedro Rousseff, retorno o tempo para o senhor. Esse caso
Master, né, um caso de corrupção agora sendo olhado com preocupação pela ala política, a gente pode dizer que é um caso que vai reorganizar a corrida eleitoral deste ano? Olha, com certeza. Eu só acho que da próxima vez que a gente for fazer uma entrevista, tem que tirar a cloroquina e o IP do gado raivoso, porque senão ele fica muito estressado e começa a falar coisa sem nexo nenhuma com a outra coisa. Então, assim, sinceramente, a explicação que a gente faz é muito simples. O gado raivoso, ele dá giros e giros e giros, mas não conseguem explicar para a população brasileira por que o candidato a presidente deles, que deve a qualquer momento também ser preso e levado à companhia do seu pai na jaula, ele pediu 134 milhões de reais para um cara que está nesse momento preso pelo maior escândalo bancário desse país. Então, não adianta vir falar do PT, do Lula, porque é sempre assim, sempre quando a gente confronta um gado ruminante de cloroquina, de detergente IP, eles só sabem gritar. Aí grita do Lula, grita da Dilma, sei lá o quê. Vamos nos ater aos fatos, porque o povo brasileiro precisa saber aonde que Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro embolsaram os 130 milhões de Daniel Vorcaro. Qual foi essa destinação? O impacto isso para as eleições é muito grave. O Flávio, para além de poder retirar a sua candidatura a qualquer momento, que seja por vontade própria, ou mesmo porque o Partido Liberal vê o Flávio como um candidato fraco, o Flávio pode ser preso a qualquer momento, porque, veja, as investigações que estão aí no dado momento são investigações superficiais. Quando quando Daniel Vorcaro soltar de fato a sua delação na forma completa, a gente vai ver não só esses poucos áudios que foram divulgados, as poucas mensagens que foram colocadas para a mídia da família Bolsonaro pedindo milhões para ele, mas nós vamos ver foto, nós vamos ver vídeo, a gente vai ver foto, a gente vai ver vídeo de toda a relação da família Bolsonaro. Porque, veja, é muito engraçado como que a família Bolsonaro diz que não tem nada a ver com isso, que isso é um escândalo da esquerda brasileira, mas quem chamou Daniel Vorcaro para poder ver o filme na sua própria casa foi Flávio Rachadinha. O presidente Lula, de outra forma, quando teve o encontro com o Vorcaro, foi para poder falar uma coisa muito simples. Vorcaro, eu não vou te ajudar em nada, você se vira. Por isso que houve o encontro formal entre o presidente Lula e o banqueiro preso, para a gente falar, eu não vou participar dessa palhaçada. Muito diferente de vocês, que só sabem gritar e falar do PT e do Lula, que para além de estarem faturando milhões e milhões, centenas, do dinheiro roubado de Daniel Vorcaro, até mesmo convidavam ele para jantares, para poder ver filme junto. De fato, Flávio Rachadinha e Vorcaro eram quase como namoradinhos, sinceramente. Então isso tem que ser admitido de forma pública. E se o Flávio Bolsonaro for, de fato, uma pessoa mais ou menos sensata, ele, pelo bem dele, da família e da candidatura do PL, eu, se fosse você, Flávio, renunciaria nesse momento não só à sua pré-candidatura a presidente, mas mesmo ao seu mandato de senador antes que você seja preso. Vereador Kleber Ribeiro, o caso Master vai reorganizar a corrida eleitoral deste ano? Ele falou, ofendeu, xingou. E eu queria ter escutado ele admitir que o Vorcaro foi lá comer com Lula. Porque, poxa, se pedir um patrocínio incomoda tanto, então intervir numa negociação com a venda do banco deveria também, né? E principalmente porque a venda estava pendendo para o lado do filho do Lula. Eu só queria que o cara tivesse integridade aqui, fosse homem, e falasse, não, as pessoas ligadas ao Lula se reuniram com o Vorcaro. O Lula se reuniu por mais do que uma vez com o Vorcaro. Por que não fala? Tem medo, irmão? Você tem medo de não ter legenda? Você é cachorrinho dos caras? Porque é o seguinte, também não vem cortar e falar que eu tenho que ter pudor para falar com ele porque ele atacou o Nicolas Ferreira aqui de coisas que o Nicolas não fez. Ele falou que o Flávio é namoradinho de um bandido, sendo que esse bandido estava namorando o Lula, então, lá dentro da Alvorada. Eles estavam lá namorando, então.
Então, aqui tem uma série de desrespeito. E eu acho interessante isso no petista, porque eles são os primeiros a cobrar respeito, mas são os primeiros a atacar também. Aí, quando a gente ataca de volta, aí ele diminui o tom e fala que está sendo hostilizado. Só espero que você não saia daqui e tente falar que foi hostilizado. Agora, a parada de falar de cloroquina, então, tá bom, isso aí tem alguma coisa a ver com o Vorcaro? Você fugiu do tema também. Você também fingiu que o Lula não se encontrou com o cara. Você fingiu que o Lula era um puritano. Ele foi conversar com um banqueiro, intervir na venda do banco, porque ele é puritano, ele é bonzinho. O PT não estava da Bahia, não estava ganhando com isso, não. Senador do PT não está envolvido com essa corrupção, não. Ministro do Lula não está envolvido com essa corrupção, não tem contrato com ele. Ministro do Supremo, agora a mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, também não tem contrato com o cara. Porque fala, mano, você é muito machão para falar do Flávio, mas você vira uma marica para falar do Xandão. Vira homem, fala do Xandão, ou você é mariquinha? Fala aí. Até porque não vem cobrar falar sobre, porque você falou de namoradinha aqui. Então, se for cobrar, mas ele está sendo homofóbico, você foi primeiro. Eu só estou nivelando o nível aqui do debate. Vereadores. Agora você respeita o Flávio, respeita o Nicolas. E o que você fez? Eu tenho mais de 6 mil ofícios cobrando a prefeitura. Se você tiver mais do que eu abandono meu mandato. Petista não trabalha. Eu tenho mais fiscalização do que você e eu tenho... O que eu fiz em 1 ano e meio de mandato, eu tenho certeza que contribuiu para a população brasileira mais do que a porcaria do Lula, que é um bandido que tem roubado os cofres públicos e lascado todo mundo. E agora vocês querem pintar de, o Lula é um santo. Não, tá perdendo nas pesquisas, vai perder a eleição e ainda a gente vai fazer o Hexa com o gol do Neymar. E vocês comemorando, o Neymar não vai para a Copa. Eu queria colocar isso aqui também, porque o senhor estava lá falando que o Neymar não ia ser convocado e foi, né? Vereadores. Eu queria colocar isso aqui também, porque ele fez, eu gostaria de deixar esse ponto aqui. Até porque ele saiu do debate e eu acho que não tem por que ficar também 100% na linha que o debate pediu, que ele correu do debate.